Então, gente, boa tarde. Eu sou a Mônica, né? Eu realizei esse trabalho em parceria com a Gabriela Heck, que está presente aqui na sala, e também com o professor José Luiz Ferraro. Eu sou egressa da PUC. Eu tenho meu mestrado e meu doutorado pelo programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática, e fico muito orgulhosa de estar participando desse evento hoje, junto com os atuais estudantes, né, do curso de Educação, e eu tenho certeza que também que há muitos colegas aqui do curso também de Educação em Ciências e Matemática. O meu trabalho, então, se intitula O papel das feiras de ciências na construção do capital da ciência, e eu trago, então, alguns apontamentos iniciais, primeiramente fazendo uma contextualização, né, quanto à realização de feiras de ciências no mundo. As feiras de ciências não são eventos atuais, elas já ocorrem desde os anos 50, né, até um pouco antes nos Estados Unidos. Elas chegaram no Brasil nos anos 60, 70, e atualmente elas estão espalhadas por todo o território brasileiro, possuem diferentes abrangências, desde feiras pequenas realizadas no ambiente escolar, até feiras de grandes proporções, com conexão internacional, como, por exemplo, a Mostra Tech, no sul do Brasil. E, então, é um evento com grande potência, né, na realização da divulgação científica e, principalmente, quanto à questão do ensino e da aprendizagem, tanto dos estudantes, né, que podem estar no papel de expositores ou de visitantes, quanto também dos professores orientadores que participam desses eventos. Quanto à definição, feira ou mostra científica, né, mostras de ciências, o que a literatura coloca é que as ciências, inicialmente, era colocada como restrita à parte das ciências experimentais, até pelo caráter que as feiras tinham mais antigamente. Atualmente, a ideia de ciências, ela abrange, né, as ciências como um todo. Então, existem alguns eventos que preferem trocar nomenclatura para mostra científica tecnológica, mas, na realidade, a essência parte da questão das feiras. Nós preferimos adotar a questão da terminologia feira justamente por uma questão da divulgação, né, desses trabalhos posteriormente, que fica mais fácil de encontrar na literatura, partindo-se de uma nomenclatura comum. Então, ainda pensando na definição da feira, né, o que faz-se numa feira, o que tem numa feira, né, e o que a gente pensa enquanto feira? Que a feira ela está voltada para a questão dos estudantes da educação básica, desde a educação infantil até, né, o ensino médio técnico, para expor os seus trabalhos investigativos para diferentes públicos com a participação, colaboração de um professor orientador. É importante salientar que existem vários tipos, né, de feiras, vários objetivos, focos, e isso faz com que a feira tenha outras nuances. Quanto, né, a questão da seleção de temas para investigação também varia bastante. Existem feiras que têm uma temática central, enquanto que outras preferem, né, e acredito que seja mais desejável, partir do interesse dos estudantes, visto que isso aproxima, né, a questão da realidade a qual eles estão inseridos. Com relação ao capital da ciência, que é essa relação que nós buscamos fazer nesse trabalho, o capital da ciência é um conceito proposto por Archer, né, e colaboradores, num artigo escrito em 2015, e que trata a respeito do tipo de estoque individual que cada pessoa constrói e acumula ao longo da sua vida, composto de conhecimento científico adquirido ao longo desse tempo. Existem 8 dimensões que nós vamos tratar mais adiante, né, mas que envolve a questão do capital cultural, o comportamento e práticas relacionadas às ciências e também o capital social relacionado à ciência. O objetivo desse trabalho foi discutir as memórias e percepções de alunos, expositores e de professores orientadores relacionados à participação nas feiras de ciências, a partir de 2 produções acadêmicas e buscando, então, a aproximação com o capital da ciência proposto por Archer. Como percurso metodológico, ali está o QR Code dos 2 trabalhos que nós utilizamos como base para a realização dessa investigação. Esse trabalho se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, foi realizada, então, uma leitura interpretativa, e as 2 produções analisadas, primeiro, foi um artigo, Memórias das Feiras de Ciências, entrevistas com participantes das feiras estudantis de ciências da década de 60 e 70 em São Paulo, de Danilo Magalhães, Luísa Massarini e Jéssica Norberto.
e a minha tese, então, de doutorado, que é sobre a constituição do professor orientador de feiras de ciências, a qual eu defendi em 2020. Então, o que nós fizemos? Foi feita, então, a leitura bastante detalhada da parte, então, aonde os dois trabalhos tratavam a respeito dos resultados e como foi colocado, como explicava a relação desses participantes, tanto no trabalho do Danilo Magalhães e colaboradores, aonde, então, foi colocada a percepção de pessoas que participaram das feiras nos anos 60 e 70 na condição de estudantes expositores, quanto no caso do meu trabalho de doutorado, aonde então foi investigada a percepção de professores orientadores e como as feiras, ao longo da sua trajetória acadêmica, desde da participação ainda na escola, enquanto estudante, até então no seu papel atual de orientador. E com isso nós fizemos uma aproximação das dimensões propostas por Archer, buscando então mostrar o quanto esses eventos podem contribuir para a promoção do capital da ciência. A questão da alfabetização científica, que é uma das dimensões, e a participação em contextos de aprendizagem de ciências fora da escola, a feira já tem essa característica, porque ela pode ocorrer não só no ambiente escolar, como também em outros espaços, como museus de ciências, como centros maiores, mas ainda pode ser realizada dentro da escola, num caráter também de educação não formal, porque depende muito de como essa feira ela é concebida e entendida pela escola e pelos participantes dela. Com relação ao consumo da mídia científica, que é uma das dimensões que Archer coloca, a partir, então, da leitura desses dois trabalhos, foi possível identificar características que mostram o incremento dessa dimensão por meio das falas dos participantes, como, por exemplo, relatos que colocavam que eles realizavam leituras relacionadas à divulgação científica, ainda que nas suas horas vagas. Quando se tratou das pessoas, que relataram isso, dos anos 60, 70, o uso de enciclopédias, de revistas National Geographic, séries de documentários relacionados às ciências, e também brinquedos e jogos com a temática científica. Por exemplo, essas pessoas que participaram no caráter de participante dos anos 60 e 70, uma das premiações era um kit de química, que acredito que seja bastante popular ainda hoje, mas que naquela época era um grande prêmio, que se trazia para dentro desse contexto. Conhecer pessoas em funções relacionadas às ciências também, os participantes do trabalho que tratava a respeito dos alunos expositores colocaram que os seus professores tiveram uma grande importância, visto que eles também foram pessoas fundamentais para fazer o contato, por exemplo, com outros pesquisadores de instituições para ajudar na realização do trabalho investigativo. Quanto aos professores orientadores do segundo trabalho, também mencionaram muito a participação dos professores e também a relação com outros pesquisadores de outras instituições. Quanto a isso, se coloca que essa aproximação com pessoas de diversas funções, relacionadas à ciência, pode ser um grande incremento e um grande incentivo também a se seguir uma carreira científica. Quanto às dimensões, habilidades, conhecimentos e qualificações em ciências da família, e também a dimensão falar sobre ciências na vida cotidiana, que nós classificamos ali de forma conjunta, tanto nos dois trabalhos se coloca a importância da família, tanto a importância na questão da persistência do trabalho na Feira de Ciências, quanto também com relação aos participantes das feiras dos anos 60 e 70, na questão da rigidez dos pais, de querer que eles estudassem, que se mantessem ativos e ligados aos estudos. Então, como Archer já coloca, a importância da família na questão desse incremento é bastante visível, visto que os pais podem trazer um grande incentivo para conhecer museus e participar de outras atividades relacionadas às ciências. 2 minutos.
Com relação ao conhecimento sobre a transferabilidade da ciência e também, né, a dimensão atitudes, valores e disposições relacionadas à ciência, mesmo não seguindo uma carreira científica, como no caso tanto do primeiro trabalho quanto do segundo trabalho, por exemplo, tem pessoas que foram trabalhar como vendedores, por exemplo, no trabalho dos professores orientadores, nem todos eles eram formados nas áreas científicas. Tinha um professor de letras, tinha um professor de história, porém, o gosto pelo estudo e pelo ambiente de feira trouxe também algumas habilidades, como a questão da oralidade, da organização, o gosto por participação dos eventos, mostrando que as feiras têm uma grande potencialidade no incremento, então, a esse capital da ciência. Por último, as considerações, né? A importância da feira para os participantes na formação acadêmica dos professores e também dos estudantes, né? A divulgação da ciência como sendo um modo de divulgação de uma linguagem que favorece a participação do jovem nessa construção, o intercâmbio cultural, né? Já que temos pessoas de diversos lugares participando de um mesmo evento, e também ampliação de rede de contatos, tanto contatos profissionais para professores e também para os alunos, quanto pesquisadores, como também de amizades, porque as feiras são ambientes para grandes construções, né? Visto que temos pessoas com interesses em comum ali participando. Então, as feiras, elas não se restringem apenas à criação e apresentação de projetos, elas oferecem experiências significativas a esses participantes e agregam muito mais do que apenas habilidades acadêmicas e deixam marcas visíveis, então, em sua trajetória de vida. Agradeço, então, a atenção de vocês, deixo ali meu contato e fico à disposição depois para perguntas. Muito obrigado, Mônica. Parabéns pelo